assim, eu estava vendo uma reportagem umas semanas atrás, né, que diz que o número de evangélicos no Brasil A está favor. aumentando de forma muito rápida, tá, pessoal? Isso se eles Vertiginosamente. já não passaram os católicos, né? Porque eu não lembro agora qual vídeo eu estava vendo de uma pessoa falando isso, né? Essa questão, porque assim, a Igreja Católica, ela é muito conservadora naquele sentido de tipo assim, você tem lá a igreja, a catedral, geralmente no centro da cidade, né? Aquela catedral enorme, não sei o que lá. E os evangélicos, o que eles fazem, né? Qualquer periferia, qualquer cantinho aí do Brasil, qualquer lugar aí, eles vão se embrenhando e qualquer um abre uma igrejinha, uma Assembleia de Deus aí na garagem de casa, entendeu? Tipo, então isso ajuda bastante o crescimento deles, sabe? Tipo, meio que eles acabam tornando a igreja mais acessível, entre aspas, né? Digamos assim, né? Então é mais ou menos isso, né? Não, e pior do que isso, né? Ela hoje, Né? para além dessa disseminação dessa pauta de costumes altamente retrógrada e conservadora, ela também oferece, é isso que está o apelo dela, uma rede de apoio social dentro das periferias, onde, por exemplo, a esquerda deveria estar atuando de maneira revolucionária, digamos assim, né? Mas é a igreja que tomou esse espaço e está oferecendo realmente conforto espiritual para as pessoas. Por mais que elas tomem do outro lado a sua consciência, a sua forma de pensar, a sua autonomia, ela está oferecendo alguma coisa que está atendendo as pessoas. Isso que é o mais curioso. Exato. E doutrina em cima disso, né? Em cima dessas questões. Eu vou lendo e a gente vai parando e conversando, tá? A galera está dizendo aqui no chat que não passou ainda, viu? Mas daqui para 2030 passa. Os católicos, os crentes. A ofensiva do clericalismo. Sentindo a derrocada da sua moral de escravos. Olha aí, já começa, né? A queda irreparável dos direitos divinos da igreja sacudidos pela razão humana, a diminuição progressiva do seu prestígio na literatura livre de muletas e a decadência do seu poderio, o clero romano faz ressurgir das lutas políticas o terror e provoca o renascimento das hostes imperialistas no despotismo das ditaduras modernas. Já bicho é bravo. Ela sente que não está, né? Deixa eu só fazer um comentário, minha querida. Passa. Eu acho que só já não está ainda pior por causa do atual Papa, senão eu acho que estaria muito pior. Estou acabando defendendo um Papa, embora não seja fã de nenhum Papa, né? Mas o Papa atual ele tem servido como um muro que era para estar muito pior. Para vocês terem uma ideia, recentemente, de 2016 para cá, você tem o principal articulador da campanha de Trump, católico, que é o Steve Bannon. Você tem o principal articulador da ascensão do poder de Putin, que é o Alexander Dugin, ortodoxo, católico ortodoxo, russo. E você tinha aqui no Brasil o principal articulador da política de Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho, também católico. Obviamente, esses três, eles estavam ligados muito mais à corrente perennialista, tradicionalista do René Guénon, do Júlio Evolas, que é fã do fascismo, tudo mais, do que propriamente ao catolicismo. Mas dentro da igreja tem uma corrente muito forte perennialista, que eu acho que estava muito ligado a toda essa ascensão do poder da extrema-direita de 2016 para cá. É isso que eu queria comentar. Então, ou seja, né, mais uma vez, reforça que o catolicismo está forte, isso aí, só que eles não têm a exposição tanto dos evangélicos. Os evangélicos são mais televisivos, digamos assim, mais o catolicismo ele trabalha meio nas sombras nesse sentido, né? Com certeza. As sombras é o. Oi, leitor, subverti você por aqui. Olha só que apareceu aí, seja bem-vindo. Bem-vindo, leitor. Então, só para fazer um adendo, o movimento carismático da Igreja Católica,
que criou os padres, que é um fenômeno que só existe no Brasil, que são os padres popstars, como o padre Marcelo Rossi, Sim. e um outro ali, e Fábio de Mello. Ele é esse movimento da direita que agiu para derrotar a influência, como é uma reação à teologia da libertação contra a esquerda. Então a gente já tem um catolicismo televisivo. A gente tem canais como a TV Aparecida, o próprio canal a própria Universidade Católica. Então a Igreja Católica Canção nova, né? tem a esse canção nova, poder, tem uma ascensão, né? Mas o que de fato muda também é com a eleição do Lula, né? O Lula fortalece a bancada evangélica, fazendo ela aumentar de número, dando concessões para as igrejas, e elas aumentam o poder aí, passando, em certa medida, em visibilidade a força reacionária do catolicismo também. Sim. Sim. E é um efeito direto da questão partidária e institucional, né? É um mato sem cachorro. Eles precisam de apoio, senão não conseguem governar, acaba tendo que ceder para o pior do pior, né? Existe um casamento, né, de Roma, de César, né, com o Paulo, né, que ela coloca muito isso, ela faz muito essa analogia, Sim, Maria Lacerda. Peraí, deixa eu voltar aqui para me ver, pronto. E ela coloca, né, que esse ressurgir a partir dessas lutas políticas, né, começa a dar realmente esse arcabouço para essas ditaduras modernas, né? Aí ela continua. Por trás do braço secular dos governos, reúne o seu estado maior de tiranos inquisitoriais. O clericalismo é o pai do fascismo. Mussolini e Hitler são dois braços seculares da igreja neste momento histórico. Representam o desespero do cristianismo, pretendendo reorganizar os autos da fé e acender outra vez as fogueiras da Inquisição. As aparências têm outro significado. E a gente vê que essa retomada desses autos da fé, ela é constante, não só na época da Itália fascista ou da Alemanha nazista, né? Mas hoje, no Brasil reaça, também existe essa vontade, aí sim, do neopentecostalismo, junto com a Igreja Católica também, né? Fazer com que esses autos de fé eles voltem. Essa PL, esse pânico moral, isso tudo existe no Brasil hoje, fomentado por uma extrema-direita, né? Que casa com essa religião para justamente impor, né? Porque eu vi até uma charge, né? A fogueira era a ideia, só que não passou, então a gente vai fazer com que se criminalize a mulher que queira abortar, se for estuprada e tiver ficado grávida, né? É bem Isso é uma assim. coisa muito maluca, né? Meu Deus. Aí ela coloca aqui uma coisa bem interessante. Me faz lembrar que isso daí é um texto do que a Maria de Moura ainda escreve durante o período da ascensão dos regimes fascistas, durante a guerra nazi-fascista, né? Aí, quando a gente vai ali para os anos da guerra, porque logo em seguida, ao fim da Segunda Guerra Mundial, eclode a Guerra de Libertação. Aí tem uma reação daqueles países que lutaram contra o fascismo para defender os territórios contra a ofensiva anticolonial, para manter a colonização. Aí vem um forte fortalecimento das missões evangélicas, a missão evangélica não é só dos evangélicos, é católico também, né? Tomaram reclamar essa questão de que é necessário, uma palavra que surge muito aqui, um dos benefícios da colonização é que trouxe o cristianismo para esses continentes, humanizando. Todo mundo sabe, né? Aí, bem nos anos 60 e os anos 70, grupos de direita cristã, eles que na Europa, eles que abrigaram os grupos fascistas, né? Aqueles que sobreviveram da Segunda Guerra Mundial. Que é aí aqui que no Brasil também, né? Veio para cá uma galera nazi também, né? Os Estados Unidos resgatou 2.000 nazistas na Operação Paperclip assim que acabou a Segunda Guerra Mundial e trouxe aqui para a América Latina. Alguns morreram aqui no Brasil.
né? Ter fazenda, né? As fazendas que eles Fazenda, herdaram. professor, psicanalista, médico. A NASA, gente, a galera faz aquela piada de NASA nazista, mas a NASA, eles não conseguiriam ter ido à Lua sem a tecnologia de foguete dos nazistas, de um dos cientistas que eles recuperaram do nazismo, né? Mas voltando, aí quando surge o movimento A Autonomia, nos anos 70, a Autonomia começou a fazer uma ofensiva na Itália contra os grupos fascistas, né? Porque os grupos fascistas estavam fazendo ataques terroristas e culpando a esquerda. Como a esquerda, que já estava em revolta contra os partidos comunistas, contra a União Soviética e contra a direita, a democracia cristã no poder, como é que eles reagiram? Eles começaram a descer porrada também nos fascistas e plantar suas próprias bombas, além de queimar a sede deles, né? E aí surgiu o movimento autonomista. Então esse movimento já não é mais chamado de anticlerical, mas a autonomia, o anarquismo sobreviveu, pelo menos na Europa, trazendo essa ofensiva contra a direita fascista cristã ali, né? E eu tô falando assim mais da Itália, né? Mas no Brasil que a gente vou fazer um adendo